Alô? Bom dia, Engelberto. Bom dia, Jonas. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ok. Eu fiz só uma pequena mudança ali, desculpa, antes de enviar e que eu te reencaminhei ali com uma versão 1. Atualizada. Só uma mudança no final ali para. Bom, Tu viu depois quando tu puder olhar as modificações estão ok também. Nada muito diferente, mas só para conduzir, para desenvolver o conteúdo dessa maneira.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo interesse, pela presença aqui para mais um webinar da VDI Brasil. Meu nome é Johannes, eu sou diretor executivo da VDI Brasil. Eu vou conduzir aqui junto com o nosso convidado de hoje esse webinar sobre integração horizontal de cadeia de redes de fornecedores na indústria 4.0. Conceitos na prática, cases no Brasil e na Alemanha. Nosso convidado de hoje é Engelbert Schomer. E, Engelbert, muito bem-vindo e obrigado pela participação aqui conosco. Bom dia, Johannes. Bom dia a todos que estão participando do webinar. Muito obrigado pela oportunidade de ter montado, também trabalhado junto à VDI nessa apresentação hoje do webinar. Obrigado. Então, só para contextualizar para vocês, talvez, né, o Engelbert vem participando conosco na nossa discussão, no nosso cluster de digitalização na indústria, né, o tema da integração horizontal como um dos principais pilares da indústria 4.0, é uma agenda muito cara à VDI, né, nós estamos disseminando a importância desse item da indústria 4.0, né, em todos os nossos eventos, e então foi muito oportuno essa aproximação com o Engelbert, que tem tanto experiência propriamente dita sobre as relações, né, de fornecedores e redes de fornecedores no Brasil, e está tratando do tema especificamente agora no mestrado dele na Universidade Técnica de Berlim. Então, nós aproveitamos esse momento aí, esse alinhamento de temas para falar um pouco sobre o tema com vocês hoje. O Engelbert, claro, pode se apresentar muito melhor. Obrigado, Engelbert. Então, a nossa dinâmica de hoje, o Engelbert vai apresentar, conduzir, eu vou comentar e em alguns momentos fazer algumas pontes com as nossas discussões na VDI. Então, Engelbert, vamos lá. Muito bem. Bom dia a todos. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai tentar trabalhar, desenvolver o conteúdo de maneira onde a gente possa também ter uma interação de vocês. Então, vocês podem participar do chat. A gente pode, na medida do desenvolvimento, ir respondendo algumas perguntas. E também o Johannes vai estar participando em alguns momentos. Muito bem, então, nós temos uma agenda que eu montei de forma a desenvolver o conteúdo do webinar hoje. Vou falar um pouco, então, do background de carreira, minha trajetória até hoje. A gente vai falar sobre redes heterogêneas, os requisitos para a integração horizontal no contexto da indústria 4.0, a lei de proteção aos dados pessoais, que vem, diria, em momento oportuno. Então, a gente vai falar um pouco sobre novos fluxos de valor aí na realidade. Vou trazer aqui também esses novos fluxos, considerando a nossa realidade aqui brasileira. E aí as novas tecnologias que são parte da indústria 4.0. Apresentar uma nova tecnologia que venha na indústria e depois, por fim, cases, um case do Brasil e na Alemanha. Muito bom. O nosso objetivo também é desenvolver o entendimento dos avanços tecnológicos, né, fazendo uma contextualização que vem afetando aí a maneira como os produtos são oferecidos no mercado, né? E essas transformações vêm não só dentro das empresas, fazendo uma transformação, mas também afetando a cadeia, a rede, que envolve essa cadeia de suprimentos ou a rede externa de parceiros. Muito bem. Bom, background de carreira, eu sou do sul do Brasil. Falando um pouco sobre a minha trajetória, eu sou do sul do Brasil. Em 2012, eu montei um projeto de estudos nos Estados Unidos.
Eu passei 2 anos, então, nos Estados Unidos, montei o meu projeto de preparação para a entrada na universidade, com bolsa e, por fim, então, trabalhando também no laboratório de ergonomia nos Estados Unidos, tendo a minha primeira experiência de aplicação prática aí da ciência na indústria, na prática, né? Desenvolvimento de produtos aí de ergonomia, buscando a melhoria da força de trabalho no país. Retornando ao Brasil, em 2013, eu iniciei em multinacional alemã e aí, então, me formei e fui buscar, então, e me desenvolvi durante quatro anos trabalhando na multinacional alemã. Em 2016, eu estive na Alemanha pela empresa e aí, então, eu montei também um novo projeto meu de mestrado, então, buscando tempo, um estudo na Alemanha. Eu sempre me considero sempre na participação de entendimento das relações da sociedade com a economia. E a Alemanha foi chave para esse entendimento. Muito bem, entrando no conteúdo, para entender a integração horizontal, é muito importante, então, ter o entendimento das redes heterogêneas. As redes heterogêneas, no momento aqui, ele representa o cenário que está por trás das movimentações hoje na cadeia. As redes heterogêneas têm, por sua definição, a conexão de computadores e outros dispositivos, nos quais os sistemas operacionais e protocolos apresentam diferenças significativas. Então, num cenário aqui pós e atual, a gente pode ver que tem diversas iniciativas que foram desenvolvidas na cadeia que geram novas oportunidades. Aí nós temos a introdução de novas tecnologias que entraram como plataformas, aplicativos, fazendo com que essas redes que já eram heterogêneas realmente se exponenciassem, exponencializaram essa heterogeneidade na cadeia. A questão aqui do sistema de produto e serviço, sistemas de produto e serviço não é um tópico novo, já é um conteúdo utilizado na indústria há bastante tempo, tem as características de produto, de serviço introduzidos ao produto durante o ciclo de vida do produto. E, então, a questão aqui que eu trago de sistemas de produto e serviço, que é parte da minha pesquisa hoje, é que eu acho que qualquer pessoa que hoje aqui no webinar pode observar que esses sistemas de produtos e serviços realmente podem crescer muito e aumentar muito dentro dessa nova rede que vem se formando. O Engelbert, a gente conversa muito no cluster, né, justamente sobre a questão que, na nossa definição, indústria 4.0 começa a partir do momento, justamente que você garante, através de tecnologias novas, através da conectividade e de tecnologias digitais, você viabiliza o fluxo a agregação de valor pelo fluxo de dados através dessa rede heterogênea, né? Então, tudo que a gente costuma ouvir sobre a indústria 4.0 e sobre a prontidão, né, de empresas nesse sentido, né? Quando olhamos para uma empresa só, né, na verdade, a gente não está falando uma empresa só não consegue ser indústria 4.0, né? Os arranjos que a empresa, através da prontidão, consegue se inserir, isso que é, de fato, a indústria 4.0, então, muito pertinente aqui essa exposição sobre sistemas de produto e serviço, que são, né, o estado, o grande objetivo, né, de tudo isso que a gente tem discutido sobre indústria 4.0 como um todo. E também trazendo até uma frase tua, Johannes, que foi que a transferência, dentro do contexto da indústria 4.0, a transferência de informação, quando ela agrega valor ao ser transmitida, ela então está entrando dentro do contexto da indústria 4.0. Seria isso, Johannes? Isso. Bom, dentro dos requisitos para essa integração horizontal, a integração horizontal ela não é um tópico novo, ela já vem sido tratada, já vem sido nas empresas há muito tempo, através de transferências eletrônicas ou diferentes plataformas HTML que poderiam
se integrar. A questão aqui é o contexto da indústria 4.0, que traz dois requisitos básicos nessa direção, que são a padronização e a interoperabilidade. A padronização, uma definição, são especificações técnicas que auxiliam na maximização da compatibilidade ou na reprodutibilidade, buscando segurança, qualidade em determinado processo, seja processo, produto ou serviço. Duas instituições, a própria VDI e a ISO, são bastante conhecidas com documentações normativas nessa direção. A VDI tem o VDI 4000, que eu acho que vem de encontro diretamente ao tópico. Acho interessante também, dentro na ISO, comentar também que os padrões, a padronização, a ISO descreve como a sabedoria, né, das pessoas que têm experiência em algum determinado assunto, que conhecem as necessidades também da organização que elas representam e que então ter conhecimento para poder padronizar processos, produtos ou serviços. A interoperabilidade tem como definição, ela descreve até que ponto sistemas e dispositivos podem trocar dados e interpretar esses dados compartilhados, né? Tendo assim, para que dois sistemas possam ser interoperáveis, eles devem ser capazes de trocar dados e subsequentemente apresentar esses dados para que possam ser entendidos por algum usuário. Então, a interoperabilidade e a padronização estão lado a lado. Quando se tem uma padronização em uma instituição, por exemplo, em outra, se tem uma maior interoperabilidade desses processos. Eu não sei, Antônio, se a gente consegue abrir o eClass. O link, você disse? Não, acho que por aqui. Bom, o eClass é um exemplo de uma referência mundial de padronização que tem diversas referências de produtos e serviços e está adequada a ISO. Então, aí o eClass é um exemplo que eu trago aqui para entendimento de padronização de produtos e serviços, buscando interoperabilidade para a integração horizontal dentro do contexto da indústria 4.0. Exatamente, vale a pena quem não conhece o eClass, com essa forma de escrever fica fácil de achar no Google também. E o eClass, na verdade, é um símbolo, né, do que está acontecendo no sistema de normatização global em termos de mudança frente ao desafio de indústria 4.0, né? O conceito que o pessoal está chamando de normatização na fase de desenvolvimento, né? A velocidade com que as novas tecnologias chegam para a aplicação é tanta que né, o pessoal está começando a enxergar o processo de normatização, de padronização, já como um processo paralelo ao desenvolvimento de tecnologia e que vão se retroalimentando, na verdade. E nesse contexto, além das organizações de normatização e de disseminação de boas práticas, como a própria VDI, também são muito importantes projetos de open source, né? O eClass surge como um projeto de open source que é aceito em determinado momento como um padrão pela ISO e pela IEC, né? Então, nesse sentido também estamos observando uma série de mudanças globais, né? Que a gente está, como VDI, a gente está discutindo atualmente também com o próprio governo para posicionar o Brasil em relação a essas mudanças no cenário global. Muito bem. A lei de proteção aos dados vem de encontro a esse momento atual que nós estamos vivendo então, nessa direção também da integração horizontal, de um aumento exponencial da quantidade de dados disponíveis aí em determinadas redes. Bom, uma consideração que eu trago, essa lei ela foi desenvolvida, ela foi pelo Senado, enfim, deputados, e entra em vigor em agosto desse ano. E então, ela trazendo para o nosso contexto aqui, eu também tenho já considerado em alguns projetos de transformação digital,
esse cuidado com a coleta de dados somente necessário, ou a proteção dos dados pessoais, autorização, buscar sempre autorizações de acesso e a utilizar, enfim, algum método sempre de trabalho com essa quantidade de dados muito grande que temos aí. A gente acho que não vai conseguir abrir o link que eu deixei também, mas a gente tem uma prognose aí de um site, não sei se a gente vai conseguir depois abrir, uma prognose de quantidade de dados aí em 2025 de 175 zettabytes global, né? Então isso enfim, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, zettabytes, é uma quantidade de dados realmente muito grande. Essa lei vem, então, para nivelar também um ponto positivo, porque essa lei foi baseada na lei europeia, então leva o Brasil a um ponto de poder globalmente estar alinhado nessa transformação digital. Antes de começar esse tópico, acho interessante também, até numa conversa com o Fábio da Bosch, uma conversa sobre a questão da proteção de dados, com essa quantidade de dados. E aí a gente tem também uma relação de um provedor, um servidor, e o cloud, né, os servidores de cloud. E tem uma discussão aí da questão da segurança. Bom, tem um tópico, uma questão interessante, é que o provedor, o servidor, ele usa diversos firewalls, né? Então, a questão é que está amplamente no mercado já hoje, mas o provedor de cloud tem toda uma estrutura pensada para a proteção de dados. E aí fica, então, essa relação entre qual seria mais seguro, né? Existe hoje um receio muito grande na indústria para a movimentação para o cloud, né? Mas fica esse ponto aí onde realmente o cloud possui um grupo de trabalho focado em segurança que parece ter também trazer essa relação de segurança entre esses dois fornecedores. Muito bem, esse framework da VDI, eu trouxe numa publicação de 2015 da VDI, ele representa, ele descreve como essa integração horizontal quais os pilares e de forma mais trazendo os tópicos que vão envolver essa integração horizontal, alguns que nós já falamos aqui. Bom, tem os standards no topo dessa integração, que vai ser então uma padronização entre os diferentes instituições envolvidas nessa integração horizontal, a organização e planejamento, ou seja, o alinhamento até mesmo das estratégias entre essas diferentes corporações que estão envolvidas, com instituições que estão envolvidas nessa integração, e por fim o shop floor, né, o chão de fábrica também, que vai estar integrado, se nivelando, se adequando às movimentações de demanda que vão acontecer, ou algumas questões operacionais individuais de cada uma das manufaturas envolvidas, se adequando à realidade da demanda. E aí trago também o tópico da integração vertical, que então é essa integração digital dentro de cada uma das instituições independente de cada instituição independente. Os três pilares que estão por trás desse framework da VDI é o Big Data, então essa integração horizontal vai trazer uma quantidade de dados muito grande. Aí nós temos aí a lei de segurança de dados e os business segment, ou segmentos de negócios, que vão ser, então, cada segmento vai ter, com certeza, alguma característica própria, individual aí nesse formato. Interessante dessa publicação da VDI, também trouxe algumas informações sobre as habilidades que vão ser necessárias dentro desse novo contexto, dessa integração horizontal dos profissionais do futuro, tendo como a relação aí conhecimentos técnicos e pessoais, aí, por exemplo, como mais técnicos, conhecimento de TI, habilidades de TI, análise de dados, conhecimento de estatística, algum conhecimento de gestão de conhecimento,
e mais na parte interpessoal, a capacidade de gestão de tempo, capacidade de habilidades sociais e habilidades de comunicação, e também a confiança nas novas tecnologias que vão surgindo no desenvolver desse cenário. Aqui eu trouxe um exemplo brasileiro de novos fluxos de valor, o entendimento desse novo fluxo de valor. Aqui tem uma integração entre um fornecedor de um componente e uma empresa central que recebe esse componente, que a gente pode ver a integração vertical em cada uma das duas instituições, a sua realidade ou a sua definição, sendo em parceria ou não. Tendo o MRP como no topo, sendo a parte de planejamento mais ligado à estratégia da empresa, o MES sendo o sistema de execução da manufatura, né, o SCADA trabalhando como a coleta de dados na integração vertical, agora falando, coletando os dados do chão de fábrica, possivelmente apresentando esses dados em interfaces digitais para controle operacional do chão de fábrica, controle operacional da performance dos processos do chão de fábrica. E aí, então, o chão de fábrica tendo os seus equipamentos já com o PLC ou CLP, conhecido atualmente, mas também a sensorização desses equipamentos no chão de fábrica, formalizando, então, a integração vertical. A integração horizontal, então, da mesma forma, o fornecedor vai ter teria essa mesma característica, né, estrutura. E aí, dentro dessa integração dos sistemas horizontais, a criação de novos fluxos de valor, podendo também ter o balanço da demanda e o equilíbrio, trazendo indicadores que vão representar essa interação entre as duas instituições, e aí podendo esses indicadores serem trabalhados de diferentes formas, criando os novos cursos de ações, podemos descrever dessa maneira. Aqui eu trago só, adicionando ao slide anterior, dois novos fornecedores que tem no mercado, ou enfim, a representação de novos fornecedores que podem surgir dentro desse contexto, que são um servidor de plataforma, que vão viabilizar, aqui não tá nesse design que eu fiz aqui, não está representando a parte do consumidor, a parte do cliente, né, o que essas, porque nós estamos falando aqui de redes de fornecedores, mas de fato, então, poderíamos ter novos cursos de ações também no outbound, né, não só no inbound, e esses, então, novos fornecedores como cloud ou serviços de plataforma inserido na empresa central, viabilizando esses novos fluxos de valor. Com relação às novas tecnologias, trago aqui um exemplo de uma nova tecnologia. Então, a indústria 4.0 tem a característica de uma combinação entre gestão e novas tecnologias, sendo que se tem um entendimento também que a indústria 4.0 ela é um entendimento maior de gestão para a introdução dessa tecnologia. E uma frase minha também que eu tenho levado é que tecnologia não se compra, se introduz. Então, você tem que ter esse cuidado na introdução das tecnologias. E aqui eu trago a tecnologia do blockchain, que foi uma tecnologia primeiramente utilizada na área financeira e vem como atualmente sendo vista na área da manufatura, na indústria. A blockchain tem uma característica o formato do blockchain é através de ledgers, ou tem um formato de um balanço, um equilíbrio entre créditos e débitos, que fazem com que a transferência de informação seja feita e combinando esses créditos e débitos, ou enfim, na relação de cada transferência. Tem o blockchain, ele viabiliza, então, uma descentralização, ou seja, você pode entrar
e ter aqueles determinados elementos que fazem parte da rede podem estar disponíveis ali, tendo todos os elementos da rede podendo atuar e auditar aquela transação que está sendo feita, ou seja, a transação é feita tendo a possibilidade dos outros elementos participantes daquela determinada rede, usuários daquela determinada rede, observar essas transferências, trazendo transparência em todas as transações, sendo que essas transações então se formam em blocos, por isso o nome, e podem também ser visualizadas em diferentes tipos de dispositivos aí conectados a essa rede. Essa rede, então, esses dispositivos garantem a segurança. Então, nós temos aqui diversos pontos positivos numa tecnologia como essa, como a facilidade de auditabilidade, por ter a transparência, né? Também uma outra característica é a própria transparência, e a facilidade da segurança, devido a essas também terem criptografia em cada uma das transferências de dados, e a segurança de poder visualizar esses dados em qualquer momento, a qualquer momento, em diferentes dispositivos, né? Chegando no final em diferentes tipos de contratos e dessa maneira formalizando o resultado desse exemplo específico do blockchain ou de novas tecnologias são novos modelos de negócios possíveis dentro da indústria. Engelbert, talvez voltando aqui um pouco nesse modelo, né? A gente pode expandir isso aqui, essa integração horizontal até para o produto que está em campo, né? Se a gente pegar um exemplo brasileiro aqui, vamos imaginar que a gente esteja falando de uma empresa que produza máquinas agrícolas ou algo nesse sentido, e essa máquina está operando em campo, né? E com a integração horizontal ao longo de todo o ciclo de vida desse produto, nós vamos ter a obtenção de dados sobre a performance, né? Sobre o desempenho de cada produto que tiver em campo. E né, invertendo um pouco a direção do fluxo de dados, esses dados né, pertencem ou são de principal interesse aí da empresa que, afinal, né, vendeu aquele produto para o usuário final. Ao mesmo tempo, nós podemos imaginar um fornecedor de componente, né, que também tem um grande interesse de entender como o componente que ele vendeu para a montadora desse produto, como ele está se desempenhando no campo, né? Então, conhecendo um pouco né, como você conhece a relação hoje entre fornecedor e cliente, o quão distante estamos desse cenário de, inclusive, da empresa, do cliente e do fornecedor entrar no consenso. Bom, nós estamos aqui recebendo esses dados do desempenho do produto em campo, como nós vamos compartilhar? Eu vou compartilhar com o meu fornecedor todo o desempenho desse produto em campo, ou eu vou só compartilhar dados que tiverem relação com aquele componente específico que ele está me fornecendo, porque, afinal, meu objetivo é que ele tenha acesso a esses dados no sentido de aprimorar ou de aperfeiçoar o produto que ele está me fornecendo, né? Como é que você está enxergando isso? O quão realista isso é hoje para o mercado no Brasil? Bom, com relação à realidade do Brasil hoje, em comparação com a Alemanha, eu acho que a questão tem um
uma direção nesse sentido. Enfim, o exemplo que tu desse sobre equipamentos agrícolas é perfeitamente importante, perfeitamente realista, da realidade brasileira. Existem diversas iniciativas, na maioria de multinacionais, nessa direção. Nas empresas de pequeno e médio porte, acredito que esteja ainda bastante, na verdade, com dados, a gente pode saber que está bastante ainda iniciando nessa direção e se tem muito a fazer nessa direção. Acho que, em comparação com a Alemanha, as iniciativas das empresas pequenas e médio portes já são bastante consideráveis. Inclusive, a gente vai ver também no case alemão. E no Brasil, isso realmente tem acontecido somente em empresas multinacionais nessa direção. Uhum. Talvez, já que você já comentou a questão da prontidão das pessoas, né, ou da confiança das pessoas em dados, né, afinal das contas. Então, a gente vai ter um fluxo automatizado aí de dados do produto de volta para o fornecedor e para a empresa na ponta da cadeia, e né, essa relação, a gestão da qualidade junto ao fornecedor. Você acha que é realista, né, tendo em vista a confiança que as pessoas têm em dados automatizadas, que no Brasil as relações entre fornecedor e cliente possam ser remodeladas de tal forma que, né, ao invés de fazer 300 bilhões de auditorias por ano, né, a gente sabe que muita gente passa grande parte do tempo deles nessa gestão da rede de suprimentos, com esse tipo de processo que, afinal, poderiam ser otimizadas assim, muito, né, pelo fluxo automático de dados. Né? Então, em termos de confiança mesmo nas informações dos dados, você acha que isso é realista no espaço de tempo, ou melhor, acho que a gente vai entrar agora nos próximos pontos, né? O que falta, quais são as principais barreiras para a gente caminhar para esse cenário, certo? Certo. Sim. Então, acho que a questão ali desse desempenho hoje, essas atividades fortes na área de auditoria, realmente essas novas tecnologias vêm para trazer uma redução e uma nova a possibilidade, até o maior exemplo que nós podemos ter hoje é a própria situação que nós estamos atualmente de quarentena, onde, sem dúvida, tecnologias como essa poderiam nos ajudar muito mais na cadeia de suprimentos do que atualmente como nós estamos configurados no Brasil, né? Uhum. E claro que aí o próprio blockchain pode ter um papel importante, né, para justamente aumentar a confiabilidade dessas informações. A gente recebeu uma pergunta aqui, já para interagir um pouco com o pessoal, né, não tenho o nome aqui, mas me parece sensível compartilhar dados de performance operacional, produtividade, etc., do produto em campo. Mas e sim apenas dados de performance técnica, tipo vida útil de componentes, gestão ativo, manutenção, etc. Então, você consegue comentar alguma coisa, né, sobre como a gente conseguiria, de fato, fazer essa gestão, né, essa gestão da população toda de dados, né, e essa governança, né, quem tem acesso a que tipo de dado, né, nessa história toda, onde vai ficar essa instância, né, que vai fazer essa governança do sistema como um todo e vai determinar essa disponibilidade de dados para qual ator dentro dessa rede. Como você enxerga isso?
Acredito que assim o entendimento dessas novas tecnologias é muito importante para entender como elas estão configuradas e também a adequação à lei de proteção aos dados. Acho que a lei de proteção aos dados vem como uma base para a orientação nessa direção. E então também a orientação, o entendimento das tecnologias para saber onde esses dados estão, na verdade, trafegando, né, transitando para para ter esse cuidado na segurança. Perfeito. Bom, então acho que a gente já enxerga que tem uma série de, entre outros, o blockchain, tem novos dispositivos legais, além de todas as tecnologias de plataforma que vem complementando essa possibilidade. Mas vamos ver alguns casos na prática, né? Eu diria que você separou aqui para a gente. Sim. Bom, a gente tem o caso brasileiro da Rexroth, da Bosch Rexroth, que a gente vai apresentar como caso já de indústria 4.0 bem avançado dentro do cenário brasileiro. Ele tem o caso desse case da Bosch, ele é uma parceria, uma cocriação, né, um co-trabalho, uma cocriação, porque de fato é uma criação. Tem processo de criação bastante grande nesse desenvolvimento da indústria 4.0 ou da era digital, da digitalização dos processos, entre a Bosch Rexroth e os fornecedores da Bosch, né? Então, a Bosch Rexroth é um fornecedor de eletrônicos e sensores, e então o escopo do projeto foi realmente digitalizar então os fornecedores da Bosch, né, através dos produtos da Rexroth. O processo então o modelo do negócio foi organizado, foi configurado em cima de sucesso, ou seja, performance e desempenho pós introdução da indústria 4.0, e assim então tendo considerado sucesso ou não, né, não apenas a implementação em si, propriamente dito. O aumento da competitividade através dos primeiros passos pode ser visto, né, no aumento da eficiência, a possibilidade de previsão de falhas, né, a parte de manutenção preventiva através dos dados recebidos da máquina, do chão de fábrica, e a otimização do tempo de ciclo, né, o conhecimento dos tempos de ciclo até durante essa empreitada de trabalho, se conheceu muito melhor os tempos de ciclo das máquinas, porque se teve também que, primeiro, fazer um processo todo de Lean no chão de fábrica para um entendimento, para adequação primeiro dos processos, né? Uma preocupação também nesse sentido, de não digitalizar antes de ter o conhecimento da performance atual, ou elevar o nível da performance atual no nível onde isso pode ser a partir dali então digitalizado. E até no exemplo desse case se conheceu também ciclos de trabalho com diferenças que eram consideradas irrelevantes de certa forma, talvez. Depois do processo de digitalização se teve então um conhecimento de que esses ciclos poderiam ser trabalhados e aqueles ciclos de tempo, de processo, sendo trabalhados e reduzidos ou equiparados aos outros equipamentos do processo, trazer um grande benefício agora com dados, podendo até mensurar esses benefícios de forma mais fácil, né? E a redução de custos da fabricação, mão de obra e manutenção. O resultado, melhorias nunca obtidas antes ou sem a aplicação das soluções 4.0. Nesse escopo também foi definido também qual fornecedor atuar. A Bosch tem 3 fornecedores, sul de Minas, São Paulo e Santa Catarina, e depois de uma análise das lideranças foi definido iniciar esse projeto dentro do fornecedor
de Santa Catarina. A gente pode olhar no próximo slide os steps da evolução desse trabalho. Aqui está os steps da evolução, está em inglês, mas a gente pode conduzir todos os steps aí, começando pelo, como eu falei, uma análise da performance atual do chão de fábrica, o entendimento da cadeia de valor no chão de fábrica, né, e principalmente também o que no case, na empresa foi chamado de dores, quais eram as dores, né, que se tinha com o diálogo também com os operadores do chão de fábrica, com o time que trabalhava, para entender quais eram as dores, quais eram os pontos chaves a ser trabalhado depois da digitalização, onde é que nós poderíamos, com a digitalização, encontrar soluções aí para manutenção preditiva, para melhora de performance, né? Quais os pontos que eram chave, que poderiam ser trabalhados para que depois poderiam ser considerados nessa digitalização para depois ser trabalhados. E aí, chegando no step 1, onde o time eletromecânico entra muito forte, sensorizando esses equipamentos, né, após esse trabalho de Lean no chão de fábrica. Então, sensorizando essas dores, digamos assim, para que se possa posteriormente, então, ter dados coletar dados e poder atuar em cima desses dados. O step 2, então, a implementação, a definição de qual software utilizar após essa sensorização. Também tem todo um processo de qual software, um entendimento de se tem uma visão de curto, médio ou longo prazo. Isso também tem uma diferença, uma relação aí custo-benefício e uma relação de qual software é adequado naquela visão da empresa, olhando o futuro da empresa depois da digitalização ou do processo de sensorização dos equipamentos do chão de fábrica. Então, a definição do software. E aí, então, atualmente, ali a gente tem a data ali, 18 de agosto, enfim, a arquitetura de TI que vai ficar por trás, e aí depois os processos mais de análise de dados, ainda que no caso do brasileiro ainda estão a ser feito, não estão concluídos, estão trabalhando nesse momento na análise dos dados, né, possivelmente um software de inteligência artificial para buscando otimização de processo e manutenção preditiva desses equipamentos do chão de fábrica. Um ponto muito interessante aqui da relação, nós estamos falando aqui, acho que se todo mundo tem seguido o desenvolvimento do conteúdo, nós estamos falando aqui de uma integração vertical da manufatura. Um ponto interessante a ser visto aqui, que durante esse case foi observado que não fazia muito, que não fizesse sentido, claro, fazia sentido para o fornecedor em específico, mas no contexto do time, do projeto, ou seja, envolvimento desses fornecedores com a Bosch, não fazia sentido sensorizar ou digitalizar a instituição se elas não estivessem digitalizadas horizontalmente. Ou seja, um problema de equipamento do chão de fábrica, uma falha de máquina, uma mudança de demanda, um problema no outbound da fábrica da Bosch não seria transmitido diretamente aos fornecedores se eles não tivessem conectados. E essa informação não iria de forma imediata, iria de uma forma, então, não 4.0, se por e-mail ou, enfim, como fosse enviado. Isso faria com que as respostas da cadeia não fossem realmente da maneira como deveria ser no contexto desse projeto. Muito bem, o case alemão, eu trago um case da Limtronic, que é uma empresa que fica em Limburg, a indústria 4.0, competência no pacote de redes. Limtronic é uma empresa de médio porte, fabricante de eletrônicos, que fica situado, se eu não me engano, o Johannes pode me corrigir, perto de Frankfurt.
Correto. Isso. A gente pode ir para o próximo slide. Eu sugiro o Fábio Fernandes, que é até da Bosch, acho que a gente passar, né? Acho que isso mostra que né, a gente tem algumas aplicações já no Brasil nesse campo, né? E ao mesmo tempo temos algumas informações, né, temos algumas limitações ainda, né? Acho que o Fábio Fernandes aqui pode até comentar um pouco na sequência. Eu vou ativar aqui o áudio dele, mas vamos entrar. Está me escutando? Me escuta, Johannes? Sim, pode falar. Bom dia a todos. Só acrescentando o que o Engel comentou, esse foi um projeto realizado em 2017 e ele nasceu realmente da necessidade da Bosch conectar a cadeia de fornecedores. Nós, como Bosch ou outras grandes empresas, temos feito 4.0 muito dentro dos muros da empresa. Então, a vertical da empresa hoje é 4.0. Nós fizemos isso dentro da Bosch, porém entendemos em um determinado momento que, ótimo, a Bosch é 4.0, mas a nossa cadeia, a nossa horizontal não tá conectada. E isso trouxe gargalos na nossa produção. A produção da Bosch responde rapidamente ao mercado ou à necessidade de produção, porém a cadeia aumentou só o gap, não é? E em função disso, também entendemos que a horizontal, ou seja, não só a Bosch, mas toda a sua cadeia de fornecedores tem que ser conectada para que possa seguir um fluxo digital o mais rápido, o mais curto possível. Esse projeto realmente ele é um projeto que está andando ainda, ele é um projeto de 3 anos. Nós implementamos 100% com financiamento da Bosch, porém eles nos pagam pelo Success Fee. Nós estamos numa etapa agora, além essas 3 primeiras etapas que o Engel mostrou, nós estamos na 4ª etapa, onde a gente está usando agora algoritmos de inteligência artificial para definir, determinar padrões, até chegar ao momento em que a gente vai colocar inteligência cognitiva, ou seja, nós não necessitaremos mais reprogramar as máquinas. Isso ocorrerá de forma natural, ou seja, será um aprendizado. Forma autônoma mesmo, né? Exatamente. E o cliente ou fornecedor da Bosch hoje vê benefícios, tanto que a ideia é realmente expandir para a planta e o projeto nasceu assim. A visão de curto, médio prazo tem que ser considerada quando você pensa em implantar um projeto 4.0, ou seja, você quer instalar um projeto de 4.0 para uma máquina, para uma linha ou para a sua planta. Isso precisa estar bem claro desde o início, porque falei com o Engel, esse é um bichinho, né, que quando você começa, o retorno é bom, os benefícios se tornam claros e cada vez mais você quer colocar para a planta. Então, as definições do roadmap do projeto tem que ser bem claras, bem nessa fase 0, que é do Lean Manufacturing. E eu acho que um ponto que você falou agora um pouco, não sei se foi sem querer querendo, mas que afinal dentro desse projeto um fornecedor de vocês, né? Você se referiu agora como cliente, né? Então, ao mesmo tempo, acho que isso mostra na prática e o que o Engelbert mencionou bem no início da apresentação, né? Essas redes heterogêneas, né? Que essas relações
de fornecedor e cliente podem inverter dentro dessas relações mais flexíveis, né? Então, a gente, de fato, está falando de redes flexíveis de valor e não mais de cadeias lineares, como a gente estava acostumado. Em uma conversa que eu tive com o Engel, uns 2, 3 dias atrás, quando ele me mostrou a rede heterogênea, eu fiz a pergunta se essa rede, na visão dele, se tornou mais inteligente, porque ela tem que tomar outros caminhos, ela tem que tomar outras decisões, né? E acho que em comum acordo, nós entendemos que uma rede heterogênea é mais inteligente. Fábio, só duas perguntas aqui do pessoal para fechar essa questão e o Engelbert continuar com o case da Alemanha, olhando um pouco mais para o futuro. A primeira pergunta é sobre, de fato, percentual de ganhos em eficiência ou reduções de lead time, se você pode citar algum dado nesse sentido. Nossa. Esse projeto, para que ele funcione, e qualquer projeto de 4.0 funcione, você precisa precificar indicadores. Você precisa definir os indicadores e precificar esses indicadores, porque, na verdade, é o que o mercado entende, é o que a indústria entende. A gente tem que dar resultado. Então, nós, nesse projeto, foram identificados 14 indicadores, e deles eu posso te falar 2. Quando nós entramos nesse projeto, o OAE dessa linha específica estava em torno de 72%. Um ano e meio depois, 2 anos, está em 90%. Tá? E a redução de tempo de máquina, que era de 25 segundos, hoje a gente está em 21 segundos. Parece pouco, mas são 4 segundos, né? Que numa produção lá, de 200 mil peças dia, 4 segundos de redução é muito significativo. Tá? E também redução de custo de mão de obra, que praticamente caiu pela metade. O projeto, para vocês terem uma ideia, o projeto se pagou, nós temos um contrato de 3 anos e o projeto se pagou com 1 ano, no primeiro ano. Muito bom. Obrigado, Fábio. Obrigado a você. Obrigado, Engel. Só queria comentar também, conforme conversa com o Fábio também, nesse projeto, que as pessoas estavam por trás no projeto todo, voltado com a visão das pessoas que fazem esse projeto acontecer. Eu acho que é isso, né, Fábio? Exatamente. A gente entendeu que o engajamento, desde o chão de fábrica até o board, até o CEO, é extremamente importante. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Engel. Obrigado. Desculpe atrapalhar. Que isso. Vamos lá. Que bom que participou. Bom, o case da Limtronic, então, o case alemão, ele tem aqui, eu vou passar um pouco mais falando os fatos aí do desenvolvimento, porque ele é um case definitivamente bastante complexo, né? mais state of the art do desenvolvimento da indústria 4.0 ou do processo de digitalização. É uma empresa de médio porte, fornecedora de eletrônicos, e eles juntamente cresceram na região e formaram então também uma associação chamada Smart Electronic Factory EV, né? Essa associação, em 2014, ela foi lançada juntamente com a definição de qual software iria participar junto dessa movimentação, que foi a Itac Software AG, que se eu tenho quase certeza agora, vendo que é uma empresa italiana e que implementa aplicativos da Limtronic. Então, fica esse conjunto de Smart Electronic, com uma associação de diversas empresas, a Limtronic e a Itac Software. Esses parceiros eles digitalizaram, então a Limtronic iniciou esse processo de digitalização dentro do chão de fábrica, com os fluxos de trabalho e os processos da empresa, tendo então também uma série de códigos, números de série exclusivos dentro nas máquinas e produtos.
esses número de série exclusivos a gente pode ver como o código de barras ou RFID, né, radiofrequência, nesse processo de digitalização. Na Alemanha, eu visitei algumas diversas empresas, desde multinacional até empresas menores, e esse exemplo de multinacional sempre tem uma outra iniciativa, por exemplo, algumas departamentos de TI que cresceram muito nos últimos tempos, e aqui no case de médio e pequeno porte alemão, esse da Limtronic, eu acho que é um state of the art alemão. Aí teve também um processo parecido com o que o Fábio comentou a respeito da relevância dos dados coletados. Primeiramente, entendimento de quais dados seriam coletados, para não ter uma coleta de dados. A gente sabe que vai ter que a direção é de uma coleta muito grande de dados, então a possibilidade de coletar dados relevantes é importante, foi considerado no processo da Limtronic. E a combinação dos dados de máquinas e o ID de produtos para o sistema ERP de armazenamento. Aqui tem um desafio hoje nas empresas de ERP, de como as empresas de ERP vão adequar também a essa configuração de combinação de dados ou coleta de dados de máquinas e produtos, né, dentro dos seus sistemas. A gente conhece bem o Bill of Materials e, enfim, outros que fazem parte dos sistemas de ERP e que vão ter que ser repensados, na minha opinião, nessa direção. O próximo passo da Limtronic e todo da associação é tornar, agora então indo na direção horizontal, né, o próximo passo atualmente na empresa, então, é tornar esses dados coletados nas fábricas inteligentes e transparentes, inclusive até os seus clientes, indo na direção horizontal que nós conversamos. Bom, acho que podemos finalizar. Se alguém, Johannes, se alguém tem alguma pergunta. Temos uma aqui sobre a indústria automobilística e de autopeças. Como você enxerga a viabilidade, né? Principalmente quando a gente pensa aqui em regiões remotas do Brasil, né? Se esse caminho da integração horizontal é uma alternativa aí, principalmente olhando para manutenção. Sim, com certeza a viabilidade da integração ela acontece com maior facilidade em polos ou em áreas menos remotas, mas a distância não deve ser. No Brasil, as nossas dificuldades são estruturais. Existe uma dificuldade muito grande no Brasil estrutural, onde as iniciativas são muito independentes e dificultam essa integração fora dos polos, né? Ou enfim, né? Com certeza um polo industrial tem a maior facilidade nessa direção. Mas, contudo, definitivamente não é viável, sim, através de encontrar meios de ultrapassar essas barreiras que tem aqui no Brasil. E isso é através de um exemplo também, grupos de trabalho que possam entender essas barreiras e conseguir sobressair essas barreiras para a integração em locais mais remotos. Se não temos mais nenhuma pergunta, eu posso finalizar também, ou podemos também trazer mais alguma? Perfeito. Temos mais
Uma pergunta aqui, mirando um pouco no tema de economia circular, hein, Beth? Aqui no caso, pensando na substituição de baterias em veículos elétricos, né? Deixando a cadeia responsável pelo descarte e aliviando o dono da bateria o custo integral de uma bateria nova, né? Você enxerga que esses arranjos de integração horizontal podem ser um enabler, uma tecnologia habilitadora aí nesse sentido de economia circular? Sim, tendo a economia circular, acho que um dos tópicos dos primeiros slides dos Product Service Systems que nós comentamos, o Product Service Systems é um tópico diretamente ligado à economia circular, é considerado um dos tópicos viabilizadores da economia circular, desses diferentes tipos de serviços e produtos que podem ser, ou diferentes tipos de serviços que podem ser utilizados em diferentes partes do ciclo de vida. A integração horizontal nesse processo pode ter uma participação na coleta de dados para um entendimento do ciclo, enfim, entendimento do consumidor ou até mesmo do produto dentro do seu ciclo de vida e, de fato, sim, viabilizar a economia circular, né, e a redução ou cuidado dos recursos ou reutilização desses recursos provenientes da natureza. Perfeito. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, Bom, se você quiser eu queria somente finalizar, então, a apresentação. Eu pensei em como uma frase que poderia ser para esse momento hoje que nós vivemos em quarentena, de uma situação que engloba aí não só a indústria, mas também socialmente. E eu pensei também qual frase que levei até alguns dias pensando em que poderia trazer para finalizar o webinar, e me veio uma frase mais simples possível, dentro do meu entendimento dessas novas tecnologias, dentro daquilo que eu pesquiso e aplico na indústria, nos meus projetos e busco. Eu tenho certeza que o futuro é bom e que os próximos passos vão ser nessa direção. Na minha opinião, é a única maneira de deixar também o Brasil alinhado com as iniciativas globais ou participativo economicamente naqueles setores que o Brasil é importante, é relevante para a economia brasileira. Eu deixo aqui também o meu contato para fiquem à vontade de entrar em contato com no e-mail ou telefone, né, nesse trabalho que eu tenho hoje buscado. Para finalizar o meu programa também na Alemanha, eu tenho a pesquisa que possivelmente posso, talvez, a minha pesquisa vai ter uma parte de estudo de caso, e aí então talvez a gente pode entrar em contato para uma possível participação aí na pesquisa para finalização do meu programa aí nos próximo mês. Muito obrigado, agradeço o Johannes especialmente, ao Fábio e ao time da VDI que fez esse trabalho junto aí para a formalização desse webinar hoje. Muito obrigado. Obrigado você, Engelbert. Obrigado pela participação de todos. Eu vi aqui agora que algumas pessoas postaram algumas perguntas aqui no chat também, ao invés da função de perguntas e respostas aqui. Mas, para quem postou aqui, já que o nosso tempo escutou, Engelbert, a gente responde a essas perguntas na sequência individualmente, tá bom? Obrigado, pessoal, pela participação, e nós vamos disponibilizar também, como o Engelbert já disse, o link para participar, para apoiar ele nessa pesquisa dele do cenário de integração horizontal
no Brasil. Né? Nós vamos compartilhar essas informações na sequência. Muito obrigado a todos pela participação e um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Até a próxima.